Olá, pessoal, falando aqui de tubos sonoros. Vamos falar do cálculo da velocidade da propagação do som no ar nesses tubos. Observe aqui esses esquemas. Você tem o diapasão, né, que gera o som, e esse som é jogado dentro desse tubo. E o que acontece para haver um reforço do som? Quando você levanta esse reservatório de água, a água sobe também. Isso ajuda ao som ganhar intensidade, amplitude. Então, isso ocorre no interior do tubo e devido às ondas entrarem no sistema estacionário e, é claro, entrarem no processo de ressonância. Bom, e se a gente tem uma ideia das ondas estacionárias, a gente vai lembrar que ela tem um nó e tem um ventre, né, também chamado de ventre. E o nó é aquele momento que está zero realmente o som. Então, nós vemos aqui que a altura da coluna é um quarto do comprimento de onda do som, nesse caso, o primeiro reforço que a gente encontra. Então, os sucessivos reforços ocorrem sempre que na extremidade aberta do tubo surgiu um ventre, uma vibração máxima de partículas do ar. A extremidade fechada é sempre um nó, nesse caso, a vibração é nula. Esse processo é utilizado na determinação da velocidade de propagação do som no ar, conhecendo-se a frequência F do diapasão e medindo-se a altura da coluna. Eu tenho aqui um simulador e ele tem aqui aberto nos dois lados. Então, observe como é que fica as partículas e quando eu fechar um dos lados, aqui ambos os lados, né? Um dos lados, é o que acontece. Você tem uma frequência que é a frequência da oscilação própria, né? E a gente pode aqui alterar essa frequência, ó, ganhando uma primeira harmônica, tá? Colocando aqui mais harmônicas, a segunda, terceira, quarta, quinta, que só vai até a quinta harmônica. Posso aumentar o comprimento do tubo para alterar alguma questão em relação a ela. Mas observe, essa aqui, vamos chegar na oscilação fundamental. Ambos os lados acontece que tem um nó aqui central, tá vendo? Um nó aqui é central e aberto de um lado, você vai ver que o nó é na parte fixa, o nó é na parte fixa. Fechado em ambos os lados, ó, o nó é dos dois lados. Agora vou aumentando, ó. Um nó, que é um harmônico, dois, três, quatro, cinco harmônicos, como mostra isso, esse simulador. Então, nós temos que o tubo fechado em uma das extremidades, né, isso vai gerar um nó nessa parte fechada. E a aberta sempre será um ventre. Olha aqui, você vai ter um nó e o ventre, no caso, né, relacionados ao tubo. Bom, e aqui já é lembrando um pouco aqui dos instrumentos musicais. Mas antes dos instrumentos musicais aqui, comprimento de onda para um tubo fechado. Tem a fórmula, ó, o som fundamental, o primeiro harmônico, você vai chegar com a velocidade sobre 4L, o terceiro harmônico, 3 quartos de V sobre L, e o quinto harmônico, 5 quartos de V sobre L. Então, a gente pode fazer uma expressão genérica para as N harmônicas. O comprimento de onda vai ser 4L sobre N e a frequência vai ser NV sobre 4L. Isso no tubo aberto para as duas extremidades altera, né? Aqui, como nós vimos lá, o nó é central. Olha aqui o nó central. Vamos abrir aqui os dois lados, ó, aberto em ambos os lados, ó. Vamos aqui para, olha aqui, o nó é central nesse caso. Então, nesse caso, o nó é central e nós temos que, primeiro harmônico, né, o som fundamental vai ser V, que é o ventre sobre L, 2L, melhor dizendo. O segundo vai ser o ventre sobre L. O terceiro, 3V sobre 2L. A gente pode generalizar para os tubos abertos dos dois lados, vai ser o comprimento de onda 2L sobre N e a frequência NV sobre 2L. Então, a gente pode
analisar o tubo quando ele está aberto, quando ele está fechado, os dois lados. E o comprimento de onda, tubo fechado, aqui tem um esquema com todas as fórmulas, né? Para o comprimento de onda e frequência. E aqui nós temos a flauta, né? A flauta, como é que a gente consegue, né? A gente varia esses comprimentos de onda a partir da distância entre esses furos, né? Esses furos, você consegue fazer a variação da frequência do som obtido, produzindo maior variedade de som, as notas emitidas por ele, né? Aqui com o tubo aberto, nós temos esse esqueminha de fórmulas, né? As fórmulas variam aqui em relação ao tubo fechado. Nos instrumentos mais simples, né, você tem extremidades abertas e o comprimento do tubo é fixo. Isso faz com que você tenha um nó nessa parte fixa e a variação do som na parte aberta. Nós temos aí aqui as flautas doce, o saxofone e outros instrumentos. A velocidade de propagação da onda sonora na coluna de ar presente no interior de qualquer tubo é dependente da temperatura do gás que está envolto, né, o gás ambiente. E aqui a famosa concha, né, que a gente ouve a voz do mar, né, ouve o som do mar. Isso diz respeito nada mais do que um som ambiente que chega mais intensamente ao nosso ouvido. Importante entender que nós estamos aqui com ondas estacionárias no nosso sistema aqui de tubos de ar, né? E, é claro, com essa variação da oscilação própria da frequência fundamental que a gente consegue visualizar aqui. Até a próxima, pessoal!